Vamos começar falando do novo Ministério de Segurança Pública e Justiça. O presidente Lula prometeu autonomia para Ricardo Lewandowski montar a sua equipe. Uma das maiores dúvidas é a escolha do número 2 da pasta. A gente não sabe se Ricardo Capelli vai permanecer mesmo ou não. Ele disse que apenas saiu de férias e quando voltar vai contribuir com o que puder para incrementar e ajudar o novo ministro Ricardo Lewandowski. Mas o nome mais cotado para assumir o segundo cargo mais importante do ministério é o advogado Manuel Carlos de Almeida Neto, que chegou a assessorar Lewandowski no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. E aí, como é que vocês acham que deve ser a nova formação, se é que ela vai acontecer, sob o olhar e a gestão de Ricardo Lewandowski? Quem é Alan Gani? Olha, Evandro, você sabe o que eu fico pensando? Como é que vai ficar o PSB nessa história? Porque é a segunda vez que há um certo desprestígio em relação ao partido. Partido que trabalhou muito durante a campanha eleitoral. Vamos lembrar que Márcio França foi deslocado de um ministério bastante expressivo e foi para um ministério menor. Aliás, criaram um ministério para ele sem nenhuma importância. E agora também com o Capelli. Para onde vai, né? E como é que fica, então, essa relação com o PSB? Agora, de qualquer forma, foi uma vitória do presidente Lula, né? Não estou aqui entrando no mérito da gestão da segurança pública, mas politicamente foi uma vitória para ele. Houve um swap, né, usando aqui um termo do mercado financeiro, porque olha só o que aconteceu. Ricardo Lewandowski sai do Supremo e vai para a Justiça, enquanto Dino sai da Justiça e vai para o Supremo. Então foi aquele swap perfeito, né? Foi uma troca. E a gente está falando de dois grandes amigos do presidente Lula, aliados, há um alinhamento ideológico, político. Então, sem sombra de dúvidas que para o governo, para o presidente Lula, foi uma vitória. Como vai ser a gestão na segurança pública, a gente vai ver depois. Eu sou bastante cético porque eu acredito que o problema da segurança pública não depende apenas do governo federal, mas de todas as instâncias da justiça, dado a certeza da impunidade aqui no país. É perigoso até eles errarem o prédio de vez em quando, né? Um entrar no prédio do outro, né? Opa, esqueci, agora eu sou ministro do Supremo Tribunal Federal. Opa, esqueci, agora eu sou ministro da Justiça. Vamos conversar com o Bruno Pinheiro, que vai trazer informações pra gente agora e bastidor dos desafios de Ricardo Lewandowski. E aí, Bruno, o que você conta com sua bela gravata? Boa tarde. Oi, Evandro, que bom sempre receber o seu elogio, quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Chegou o final de semana, viu? Final de semana que vai ser agitado de plantão, então não tem nada a comemorar nessa sexta-feira, a não ser a nossa audiência. Bom, vamos lá então entender. Ricardo Lewandowski vai enfrentar um super desafio à frente do Ministério da Justiça, que é a segurança. Inicialmente tinha uma ideia de colocar ali de forma individual o Ministério da Justiça e dividir então a segurança, o que seria um novo Ministério Segurança. Ricardo Lewandowski voltou a falar recentemente que ele vai continuar o que o ministro Flávio Dino já estava fazendo à frente do Ministério da Justiça. Isso é muito importante. Com quem eu conversei, eu cheguei a ouvir que existem algumas reclamações, tanto no Executivo como um todo, quanto em alguns estados, dos municípios, quando um outro gestor assume, não continua o que já estava sendo feito. Ricardo Lewandowski elogiou o serviço do ministro Flávio Dino, todas essas atividades que aconteceu no último ano e afirmou que vai continuar o que o ministro Flávio Dino estava desenvolvendo, inclusive no âmbito da segurança, honrando e cumprindo a Constituição. Já Ricardo Capelli também, que hoje é o secretário executivo, não se sabe onde Ricardo Capelli será acomodado após retornar das suas férias. O ministro Ricardo Lewandowski elogiou realmente o que ele fez durante os atos do 8 de janeiro, sobre a intervenção e a forma que ele atuou. Agora é importante relembrar e entender, Evandro, já começar a olhar após o recesso. A gente relembra que durante um ano do ministro Flávio Dino à frente do Ministério da Justiça, ele foi chamado diversas vezes no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, inclusive na Comissão de Segurança, esclarecendo vários assuntos, deu muita confusão, chegou a se retirar de algumas reuniões. Agora
com o cenário do ministro Ricardo Lewandowski, há uma expectativa de ser um pouco diferente o comportamento. Quando o ministro André Luiz de Mendonça foi aprovado no Congresso Nacional e teve um evento religioso aqui na capital federal, Ricardo Lewandowski foi o único a ir a este culto ao lado do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e de outros aliados do governo de Bolsonaro. Outros assuntos que estavam numa investigação na Suprema Corte envolvendo o ex-presidente, o filho do ex-presidente e outros nomes ligados aos amigos e à família ou aliados ali do Congresso que eram do hall de Bolsonaro, assuntos foram arquivados. Existe um sentimento de agradecimento ao ministro Ricardo Lewandowski. Então, existe um certo olhar com quem eu conversei que a vida de Lewandowski no Congresso Nacional não será difícil, ou seja, não vai enfrentar resistência com aliados da oposição, já que existe um sentimento de agradecimento ao que ele chegou a realizar à frente da Suprema Corte envolvendo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, resumindo a história, esse foco de Ricardo Lewandowski é justamente sobre a segurança e é claro que envolve também diretamente, não menos e nem mais importante, o estado do Rio de Janeiro com esses últimos acontecimentos. Vamos aguardar, ele assume em fevereiro e dia 22 de fevereiro o ministro Flávio Dino assume também a sua vaga no STF. Evandro Cini, espero ter conseguido explicar um pouquinho sobre essa chegada de Ricardo Lewandowski. Conseguiu sim, 100%. Bom trabalho para você, Bruno, inclusive no fim de semana. Quero chamar aqui o Luiz Felipe Dávila. Ô Dávila, quando a gente tem uma troca numa pasta assim, num começo de ano, que com um nome que é tão importante e que já tem uma atuação reconhecida no Supremo Tribunal Federal, as expectativas em cima daquilo que ele vai fazer, que ele vai apresentar, principalmente para uma área como a segurança pública, que passou a ser o centro do debate aqui no Brasil, aumenta? Bom, Evandro, a primeira coisa importante é que quando tem alguém de peso, de notoriedade, como é o caso do Lewandowski, tem menos pressão política para escalar membros partidários para o segundo escalão. Então ele tem mais liberdade para compor o seu ministério de acordo com as pessoas da sua estrita confiança. Então essa é uma primeira vantagem de ter uma figura como Lewandowski, porque, como bem disse o Alan Velho, o PSB vai perder espaço, e vai perder espaço porque é um nome de muito respeito, e por ser um cara de muito respeito, ninguém vai tentar ficar empurrando ali um nome para dentro do ministério. Prova disso é que o próprio Capelli já está na frigideira e provavelmente não vai continuar a ser o segundo homem do ministério. Então esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto, que é o mais importante, o que se espera é que esta liberdade que o ministro Lewandowski vai ter à frente ao ministério é para realmente implementar um plano de segurança pública nacional e esquecer essas ações de maquiagem, né? Que é GLO no Rio de Janeiro, isso aí não resolve nada. E aí, quais são esses pontos fundamentais de um plano nacional de segurança? Vale a pena que nós repetirmos a nossa audiência. Bom, o primeiro deles é a unificação do esforço e da Polícia Federal com as polícias estaduais. Então, coordenar melhor as ações, ter um banco de dados únicos para poder combater o crime. Por que isso é importante? Porque nós precisamos de ter estratégias distintas para cada tipo de crime cometido, e para isso precisa ter dados. Se um lugar é furto de celular, o outro é roubo de carro, o outro é assalto a residências, são estratégias completamente diferentes. Então é preciso ter essa unificação do banco de dados e essa coordenação melhor da Polícia Federal com as polícias estaduais. O segundo ponto muito importante é trabalhar no ponto da justiça, que Lewandowski conhece muito bem. Qual é o principal gargalo da justiça no Brasil? É a baixa elucidação de crimes no Brasil. É vergonhoso. Nós estamos num dos últimos lugares do mundo no ranking mundial de elucidação de crimes. No Brasil, apenas 35% dos homicídios dolosos são esclarecidos. Isso significa, Evandro, que apenas 1 em cada 3 homicídios nós sabemos quem foi o culpado. E essa pessoa vai presa. Então precisa reestruturar a nossa justiça criminal, principalmente
para que haja um crescimento dessa taxa de elucidação de crimes. Porque isso é o que a gente sempre discute aqui no 3 em 1, que é a impunidade no Brasil. Este é o indicador que reflete o tamanho da impunidade no Brasil, né? E terceiro, nós precisamos de uma ação coordenada de Polícia Federal, com Receita Federal, COAF, todos os órgãos, para seguir o dinheiro do crime organizado, porque crime organizado a gente só derrota seguindo o rastro do dinheiro e quebrar financeiramente essas organizações. Então, são essas medidas urgentes que envolvem justiça e segurança pública que Ricardo Lewandowski deveria tratar como prioridade nacional. Ô, Vilela, e dessas prioridades que foram elencadas ali pelo Dávila, qual é a mais desafiadora no teu ponto de vista? Olha, sem sombra de dúvida, hoje, quando se trata do tema do Ministério da Justiça, o foco, naturalmente, é a área de segurança pública. É fundamental que o novo ministro, que o governo federal como um todo, tenha uma visão mais clara, uma visão mais evidenciada do que vai fazer para atuar nesse segmento. O fato é que não adianta virmos com lançamentos de plano como tivemos agora em 2023, um Plano Nacional de Segurança, que na verdade era uma coisa extremamente pífia, apenas um encaminhamento de alguns valores relativamente pequenos a unidades da federação, ou então programas como esse agora para a liberação de um determinado valor para aquisição de veículos. Isso daí é pequeno demais para o grave problema que a gente tem. Nós temos organizações criminosas de âmbito nacional e internacional. Ou o governo federal encara essa luta de frente, encara essa luta como uma necessidade para evitar que a gente se torne um Equador, por exemplo, ou então nós vamos ver cada vez mais o poderio dessas organizações crescerem e nós vamos ver cada vez mais a falência do Estado brasileiro.